Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, né, sobre utilização de dados gratuitos para análise de bacias hidrográficas. Só para eu me certificar que vocês estão me ouvindo bem, aí na plataforma de vocês, aqui que vocês estão assistindo a essa apresentação, tem um itemzinho chamado bate-papo. Ali vocês podem escrever alguma coisa a mim. Digam ali, por favor, me indiquem se vocês estão me ouvindo bem, caso vocês estejam. Beleza. Obrigado aí pelas confirmações aí no chat. Era só para eu me certificar de que o áudio está ok com vocês. Bom, muito que bem, gente. Eu já de antemão agradeço o interesse de vocês aqui no webinar, tá? Aqui em nome do Sistema LabGIS, né? E do LabGIS Extensão. Primeiro eu vou me apresentar, tá? Me chamo Carlos Eduardo, eu sou formado em Geografia aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também fiz pós-graduação aqui na UERJ, eu fiz na Engenharia de Computação, com ênfase em Geomática, né? E eu já estou na área de geotecnologia já faz uns 15 anos. Eu comecei de 2005 para 2006, na Embrapa, tá? Na Embrapa Solos, no Rio de Janeiro. E aí já vi muita coisa mudar, muita coisa permanecer aí na nossa área, tá? Muito que bem. Então, no webinar de hoje, como vocês perceberam lá na descrição, no resumo sobre o webinar, eu vou falar algumas coisas que tangem a importância, né, dos modelos digitais de elevação para análise de bacias hidrográficas, tá? Vou mostrar algumas fontes de dados para vocês e dar algumas dicas para que vocês tenham cuidado. O que vocês podem estar priorizando, checando antes de baixar um dado de uma fonte gratuita. Quais são as precauções que vocês devem estar tomando. Eu vou utilizar o software no nosso webinar. Eu vou utilizar o software PCI Geomática, tá? O nosso fluxo de trabalho, né, nas nossas atividades. É um software que a gente aqui do Sistema LabGIS utiliza para processamento digital de imagens, tá? E de imagens de satélites e também para imagens de modelos digitais de elevação. Então, inclusive tem um curso nosso que a gente aborda um pouco isso, mas no webinar de hoje eu vou um pouco falar sobre essas fontes, os cuidados que a gente deva tomar. Já respondendo a pergunta de uma participante, eu já ia já me adiantando, tá? Eu vou depois o vídeo dessa apresentação vai estar disponível para vocês, então vocês vão poder assistir novamente, indicar para alguém, tá? Se quiser, a gente também não tem problema, pode repassar para o colega, enfim, e vocês podem verificar aí, beleza? Muito que bem. Vamos então dar prosseguimento aqui, tá? Então, primeiramente, tá? Por que modelos de elevação? Só que antes de eu continuar, na verdade, eu vou para a gente aqui quebrar um pouco o gelo, né? Até porque aqui eu não sou um robozinho, né? Eu tô aqui, né? Ao vivo. Inclusive nossos cursos aqui à distância, né? Todos eles são com todas as aulas síncronas, tá? Então todas as atividades são ao vivo. Então só para a gente quebrar um pouco o clima e nos conhecermos um pouco melhor, eu vou passar aqui uma enquete, tá?
Antes da gente aqui começar, vou perguntar a vocês primeiro, e aí eu vou passar uma enquete, e aí vocês podem votar aí na tela de vocês, tá? Só clicar aí e votar. E aí primeira pergunta para a gente se conhecer é qual é a área de formação ou atuação de vocês, né? Vocês atuam em qual área? Aí geociências, né? Não sei se tem arquiteto, advogado na galera. Então tem aqui uma enquete. Só vocês clicarem ali e responderem. Vou dar aí mais alguns segundos. Beleza, então a gente vai ter aí um pouco mais a galera aí da engenharia, né? E aí tem vários campos da engenharia, né? Até alguns colegas aqui se manifestaram, tem gente da engenharia ambiental, de outras engenharias aí, cartográfica. Então, muito que bem, era só mesmo para a gente conhecer. Em segundo aí está o pessoal das geociências, né? Ah, beleza. E aí uma outra pergunta aqui para a gente, nós nos conhecermos. Vocês estão atuando em qual segmento profissional de vocês atualmente? São essas três opções aí. Beleza, então a gente vai ter aí, a maioria do pessoal, a maioria de vocês ou está estudando ou trabalha na área de pesquisa, né? Pesquisador, enfim. Ah, o poder público aqui está em segundo, né? A gente tem aqui alguns agentes públicos também na turma. Iniciativa privada, aí a gente vai ter 11% aqui, dentre nós aqui, participantes do nosso webinar. Beleza. E aí, para a gente também entender um pouco, até para eu ver a expectativa um pouco de vocês, vocês já trabalharam com geotecnologias ou com análise de bacias anteriormente? Vocês, é um tema novo, é tudo novidade ou não? Às vezes é da área e, enfim.
Essa aqui já está bem... Está bem... Beleza. Essa já está bem distribuída aqui, ó. Cada um aqui tem o seu... a sua experiência, né? Beleza. Então, assim, aí quase empatado, a maioria aí já trabalhou com bacia hidrográfica, mas nunca trabalhou com MDE efetivamente. Então, assim, pelo menos assim, o que eu vejo é que boa parte daqui do pessoal, a maioria, né, aí quase 80% aqui dentre os presentes, já teve algum contato com um tema. Tá? Então, assim, seja via geotecnologia ou via bacia hidrográfica. Tá? Então, beleza. Até essa última opção aqui a gente que está chegando, às vezes, no SIG, né, com o Sistema de Informação Geográfica. Tá? Beleza. Beleza. Bem heterogêneo aí a experiência de vocês. Né? Ótimo. Tá bom. Tá bom. Beleza. Então, vamos aqui dar seguimento. Tá? Nosso webinar aqui, a gente vai falar a importância do tema, tá? Por que modelos digitais de elevação? Tá? Então, antes de tudo, ele é um insumo fundamental para analisar bacias hidrográficas. Tá? É básico. Então, você trabalhar com a grandeza de altitude, né? Com a medida altimétrica. Então, ele é fundamental para a gente, para análise. É um dado basilar, eu posso assim dizer. Tá? Então, o modelo digital de elevação, né, eu vou dizer assim, MDE, já como carinhosamente a gente chama nas geotecnologias, o MDE, ele tem uma coisa muito interessante que ele possui uma medida contínua ao longo da superfície, ou seja, eu tenho a medida da altimetria, eu tenho por toda a superfície, ok? Você pode eventualmente pegar dados, tá? Por exemplo, eu tenho curvas de nível, né, isolinhas, que são medidas altimétricas, pontuais, né, discretas ou lineares, mas eu posso transformá-las num modelo, tá? Numa representação, na realidade, em que eu posso representar toda a minha área de estudo, ok? Tem um lado muito interessante de trabalhar com modelos digitais de elevação, tá? Peraí. Peraí, que uma colega. Peraí, deixa eu reinicializar aqui. Teve uma colega aqui que falou que está. Beleza, acho que agora vocês estão vendo o slide. Beleza. Obrigado aí, Viviane, pela dica. Que tava, na verdade, minha tela estava travada aqui, eu tive que só fui dar aqui uma atualizada aqui. Beleza, gente. Então, desculpa aqui, eu vou voltar. Deu uma travadinha aqui na tela. E aí, o MDE, né, como a gente carinhosamente chama, a gente tem medidas, né, a toda a superfície terrestre com algum tipo de medida altimétrica, tá? E aí uma dimensão que é muito interessante, tá? Que a gente pode trabalhar com dados gratuitos, tá? A gente tem iniciativas, tá, de monitoramento gratuitos. E aí ele também pode ser eventualmente encomendado, vou até comentar um pouco mais à frente, mas em tese, aqui até que é a proposta aqui do nosso webinar, eu vou apresentar para vocês a ênfase aqui, são de dados gratuitos, ok? E aí, quando a gente fala modelo digital de elevação, né, o MDE, é bom a gente também pontuar algumas coisas. Por exemplo, que eu tenho dois tipos de modelo. Tá? Eu tenho dois tipos de MDE. Eu tenho o modelo digital de terreno e o modelo digital de superfície. Ok? Qual seria a diferença entre eles? Eu tenho. A diferença é muito simples. A diferença é que
o modelo de estado de superfície, eu tenho todos os elementos que estão contidos na minha paisagem. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um modelo em que eu tenho, inclusive, todos os objetos que estão na paisagem, por exemplo, casas, prédios, né, edificações, residências, enfim. Eles estão representados no modelo digital de superfície. E no modelo digital de terreno, eu tenho, na verdade, a superfície tá, desnuda da Terra, ou seja, é o terreno mesmo, tá? O solo. Então, esses objetos da superfície terrestre estão ausentes no caso do modelo digital de terreno. É bom a gente diferenciar isso. Inclusive, até quando às vezes tem alguma dúvida, inclusive para no futuro, quando vocês forem pedir, for solicitar alguma empresa, sei lá, se estão demandando um produto, um levantamento para analisar a bacia hidrográfica de interesse de vocês, e aí vocês vão eventualmente encomendar, enfim, fazer um levantamento, orçamento de um levantamento, e aí é para vocês aplicarem os termos corretos, tá? E saberem exatamente do que vocês precisam. Pessoal, só uma coisa, tem uma colega de vocês aqui está me indicando que o áudio está falhando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá com falha aí no áudio de vocês? Tá, beleza. Tá, desculpa a interrupção aí. Ah, então, cada um dessas duas proposições de MDE, tá? Ou MDT ou MDS, cada qual tem sua utilidade. Então, o MDT, tá? O MDE, o MDS, ele é útil para estudos de engenharia urbana, engenharia civil, para construção de hidrelétrica, torre de transmissão, linha de transmissão de energia elétrica, enfim. Você necessariamente precisa ter a dimensão, de ter a medida dos objetos na superfície. Imagine vocês eu fazer propor, vocês estão trabalhando aí ou na engenharia ou nas geociências, tá? Ou da arquitetura, que tem gente aqui também na turma, aqui, entre nós aqui. Imagine vocês vão fazer uma obra e aí aí vocês não têm a dimensão do tamanho, da posição a altura, né, dos objetos. Então assim ficaria difícil. Então o MDS se aplica muito para esse tipo de situação. O modelo digital de terreno ele é interessante para estudos ambientais. E aí, dentre eles, eu vou ter justamente estudos de bacias hidrográficas, tá? Porque me interessa saber informações sobre relevo, tá? E aí informações que eu posso eventualmente extrair, como por exemplo a orientação do relevo, a declividade, como é que está o acúmulo de fluxo, as áreas mais declivosas, menos declivosas, tudo isso para subsidiar estudos ambientais. Então, no caso do MDT, você não tem interesse em verificar as estruturas antrópicas. Então, ela fica de fora, ela é removida. Ok? Alguns casos você pode remover, tem a tecnologia bem específica para isso, para você remover os objetos, né, estimar, né, a remoção de objetos e deixar desnudo, ou então você pode já fazer levantamentos sem esses objetos. Os sensores hoje em dia são capazes de atravessar os objetos da superfície terrestre até o nível do solo, tá? Até o nível do terreno. Então, a gente assim que a gente consegue essas informações. Tá? E aí, quais informações que a gente pode eventualmente extrair do MDT? Tá? A gente pode, né, utilizando, no caso aqui, o PCI Geomática, né, o software que a gente utiliza aqui, e vou mostrar para vocês o fluxo de trabalho.
eu posso ter a direção do fluxo, e aí eu tendo a direção do fluxo, eu posso estimar o fluxo, qual é o acúmulo de fluxo, tá? Eu posso ver a orientação do relevo, por exemplo, se a vertente do relevo, né? Se a vertente do relevo está mais orientada a leste, a sudeste, a noroeste, ao sul, a orientada a norte, tá? Eu posso ter a estimativa de drenagem, né? Então, eu posso, por exemplo, se eu tenho uma área que eu tenho uma estimativa de fluxo acumulado muito grande, ou seja, eu estimo que em uma determinada parte da minha bacia, tá? A minha bacia eu tenho a direção dos fluxos, né? Os fluxos confluindo em uma determinada direção, e aí, se eles estão confluindo naquela direção, eu tenho uma probabilidade de acúmulo desse fluxo maior. Ou seja, eu tenho direcionado para uma única área, tá? Essa área ela vai ter uma tendência a acumular fluxos de água, né? Fluxos de drenagem, né? A água proveniente do clima, né? Da chuva, enfim, e das áreas mais altas, né? Mais que a gente chama mais a montante. Então, o desnível topográfico, né? O desnível faz com que o fluxo se acumule em algumas áreas, né? Tem alguns declives, né? Então ela acumula em algumas áreas. E aí eu posso estimar a drenagem, ok? Dentro dessas áreas, né? Esse fluxo, se eu tenho uma área mais côncava, ela tem uma tendência eventualmente de acumular mais fluxos de água. E aí eu também posso estimar isolinhas, né, altimétricas. Tá? Eu posso ter a representação desse próprio modelo digital de terreno em curvas de nível, né, ou isolinhas. Beleza. Como que a gente obtém as informações de elevação? Tá? Tem alguns caminhos. Tá? Assim, a gente pode fazer um levantamento in situ, tá? Em loco, ou seja, você vai lá com o seu equipamento, tá? Vai lá ponto a ponto, você vai lá com o seu GPS, lá com o equipamento um pouco mais, digamos, robusto, e aí você vai fazer um levantamento pontual, um levantamento com grande precisão, tá? Dentro da sua bacia. O outro tipo de levantamento possível é a laser, tá? Geralmente é um tipo de trabalho também encomendado, ok? E aí eu tenho por radar, fotogrametria, que hoje em dia, eu vou ser bem sincero para vocês, a fotogrametria já está bem pouco utilizada, né? Fotogrametria, na verdade, seria um levantamento através de sobrevoos, tá? Em que eu posso, eventualmente, nesses voos eu vou retirar fotografias. E aí depois eu vou trabalhar essas fotografias. Então, hoje em dia, já está bastante defasado, é bem menos comum. Hoje em dia, a gente acaba, na verdade, substituindo, tá, a fotogrametria pelas imagens orbitais, através de sensores, tá, sensores remotos. Por quê? Porque no passado, as imagens orbitais você não conseguia ter resolução, né, em tamanho de pixel, da mesma maneira que a fotogrametria. Hoje, isso já mudou bastante. Hoje em dia, a gente tem sensores aí orbitais, ou seja, quando eu falo imagens orbitais, só para vocês entenderem, são imagens provenientes de satélites que estão em órbita lá na ionosfera, tá? Estão a quilômetros, a centenas de quilômetros de distância da superfície terrestre, estão bem longe. Só que hoje em dia a gente tem aí sensores de satélites que conseguem obter imagens com 30 centímetros e até 15 centímetros de tamanho de pixel, tá? A precisão, né? O tamanho do pixel, a resolução, tá? Do tamanho do pixel da imagem, né? Do MDT, tá? Da imagem de MDT, ela até atinge aí na ordem de centímetros, né? 30 centímetros.
Então, hoje em dia, acaba que a fotogrametria ela ficou muito em desuso. E aí, vocês, eventualmente, tá? Ou seja lá qual for, dentre essas últimas três aqui, vocês vão ter princípios de trigonometria, tá ok? Que eu vou até comentar um pouco mais adiante, tá? Beleza. Respondendo aqui a pergunta, essa aula está sendo, na verdade, esse webinar está sendo gravado, vai ficar disponível para vocês. Vocês vão receber a gravação. Beleza, gente? Então, e aí, esses dados, tá? Eles podem, eventualmente, ter um custo elevado, a depender do tipo de levantamento. Então, de repente, vocês precisam de um levantamento muito detalhado, in situ, em loco, né? Ou a laser. Então, vocês podem ter um custo elevado, a depender do tipo. Tá? Muito que bem. Lembrando que todos esses, tá, gente, podem ser encomendados. Tá? Acabei não falando aqui, mas a gente já quer ênfase aqui do webinar em dados gratuitos, mas a depender da demanda, esses 5 tipos de levantamento de elevação, vocês podem eventualmente produzir, cada um deles pode ser encomendado. Tá? Até de imagem orbital. Inclusive programar a data, às vezes para o tipo de levantamento para a bacia, vocês querem acompanhar uma mudança e vocês precisam de uma data específica para verificar algum tipo de mudança, enfim, alguma intervenção na bacia, e aí vocês necessariamente precisariam encomendar. Muito que bem. Como eu falei, essas três últimas aqui se baseiam, tá, em princípios trigonométricos, que é o seguinte, tá? Então, só que antes de eu continuar, tá? Eu falei, vocês podem ter um custo elevado, só que o caso nosso aqui é uma parte aqui estudante, enfim, seja lá qual for o segmento profissional, a gente precisa de fontes gratuitas desses NDTs, tá? Então, a gente vai aqui destrinchar algumas fontes, beleza? Para a gente executar o nosso fluxo de trabalho. E aí, conforme eu falei, tá? Esse princípio trigonométrico é muito simples, tá? A explicação dele, de uma forma, vou tentar dizer aqui de uma forma bem simplificada, tá? Teorema de Pitágoras, em suma, tá? É o seguinte, eu necessariamente, tá? Para eu ter o meu modelo digital de terreno, eu sempre preciso ter duas visadas, tá? Eu preciso ter o meu terreno observado, medido, vou dizer assim. Meu terreno precisa ser medido duas vezes, sob duas perspectivas, né? Ou visadas, enfim, distintas. Então, por exemplo, eu tenho minha medida número 1, tá? Tenho minha medida número 2, ok? No caso aqui, eu tenho. O caso aqui é para satélite radar, tá? Mas se aplica a qualquer um dos três casos que eu comentei no outro slide. Eu tenho a medida aqui do instrumento 1, a visada 1 e a visada 2, tá? Eu tenho, tá? Dois satélites, né? Dois instrumentos a bordo. Se eu sei, por exemplo, a medida precisa, tá? Da altura, tá? Do height, tá aqui a letra H, do meu instrumento 2. Beleza, eu sei aqui a medida aqui da altura dele, tá? Sei a altura do meu instrumento 1. Tem aqui o Hzinho dele, tá? Se eu sei a altura deles, tá? Eu sei a posição, tá? A posição e a altura em relação à superfície. Então, e eu sei a localização dele, do instrumento 1, sei a localização do instrumento 2. Se eu sei a distância entre eles, tá? E aqui é na linha B, eu tenho aqui um delta, tá? Eu sei a distância entre eles, tá? Eu sei a localização deles aqui na atmosfera, né? No espaço. Então, se eu tenho a distância, tá? Sei a altura dentre eles, eu já posso
e eu tenho uma medida aqui do terreno, ok? O meu instrumento 1, ele vai observar, tá? Deixa eu aqui tentar desenhar melhor. Ele observa aqui esse ponto, tá? E o meu instrumento 2 observa o mesmo ponto. Ai, peraí, tá horrível aqui desenhar, gente. Perdão aqui. O meu instrumento 1, ele enxerga, tá? Esse mouse está especialmente ruim. Ele observa aqui esse ponto, tá? Meu instrumento 1. O meu instrumento 2 observa exatamente o mesmo ponto, tá? E eu sei a altura, né? A altitude, perdão. Eu sei a altitude do instrumento 1 e sei a altitude do instrumento 2 e sei a distância entre eles dois, beleza? Eu posso aplicar minha trigonometria. Eu posso, para esse mesmo ponto aqui. Então, eu pego aqui, tá? Faço a medida aqui da distância da observação do 1 até o raio do 2, a localização do instrumento 1 até a localização do instrumento 2, os dois observando o mesmo objeto, eu posso aqui aplicar princípios trigonométricos aqui, pegar a hipotenusa, enfim, dele, sem entrar muito na matemática, e eu posso saber o quê? A altitude, na verdade, que é o que realmente me interessa. Tá? É saber isso aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Beleza? É isso aqui que eu quero saber. Então, se eu sei isso, sei a altura disso, sei a distância entre eles, eles dois observam o mesmo objeto, aplico aqui a trigonometria e eu vou saber qual é a altura do meu terreno. Ok? No curso, eu explico um pouco mais, tá? Mas, assim, em suma, é isso. Então, você sempre precisa de duas observações, seja qual for o instrumento. Tá? Duas observações do mesmo ponto, do mesmo local. Tá? No caso aqui, do mesmo pixel. Vou dizer assim, do mesmo ponto da superfície terrestre. Esse é o princípio básico. Então, eu tenho aqui, tá? Algumas fontes gratuitas, tá? Que eu vou, inclusive, a gente vai aqui explorar, tá? Eu tenho, e aí o instrumento varia bastante, tá? Eu tenho desde sensores de radar, como sensores que conseguem penetrar sobre os objetos da superfície terrestre. Por exemplo, eu tenho o sensor Aster, que ele não necessariamente é de radar, tá? Mas ele consegue penetrar nos objetos. Só que o Aster ele tem uma coisa bem interessante, e ele tem uma visada lateral. E aí ele consegue ter duas observações em dois momentos distintos. Eu tenho uma passada, por exemplo, o Aster no momento 1 e o Aster no momento 2. Tá? É o mesmo satélite em dois momentos distintos. E aí ele tem uma visada que eu consigo extrair, sim, que a gente chama de par estéreo. A gente fala, não sei se vocês já ouviram falar, é o princípio da estereoscopia, que por sua vez está ligado à trigonometria. Então, quando fala par estéreo, é um par de imagens observando o mesmo ponto sob duas visadas distintas. Eu tenho o sensor PRISM a bordo do satélite ALOS, tá? Tenho a missão SRTM, tá? Ok? Da NASA. Essa aqui foi feita por radar. E eu tenho, na verdade, eu tenho o dado do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui nós, eles aprimoraram os dados do SRTM. Já vou mostrar por quê. Tá? E algumas iniciativas mais localizadas, regionais, inclusive o próprio IBGE, e aí nas diversas fontes de dados que a gente tem aí. Até no final da apresentação eu vou mostrar, tem uma página aqui nossa do LabGIS, que tem uma página que tem mais de 600 fontes de dados gratuitos, e aí inclui dados de modelos digitais de elevação. Beleza? Tenho aqui essas opções aqui que cobrem, gratuitas, que cobrem o território
nacional. Quando eu falo JAXA, pode, enfim, essa aqui é a JAXA, é a Agência Espacial Japonesa, tá? Eu tenho a NASA, que é a Agência Espacial Estadunidense, e eu tenho a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa. Bem, bastante importante, tá? Beleza. A gente vai abrir aqui. Tem uma outra possibilidade, tá? Essa a gente não vê no curso, tá? No nosso de processamento digital de imagens. O nosso curso, na verdade, a ênfase dele é imagens orbitais e pega um pouco dessa parte de modelo digital de terreno. Mas, enfim. Uma outra possibilidade é que a gente pode obter um modelo digital de elevação através do radar do sensor Sentinel-1. Porém, é o seguinte, o sensor, radar, né, esse sensor de radar Sentinel-1, ele fornece imagens gratuitas, mas ele não consegue atravessar, por exemplo, a vegetação, a copa das árvores, até mesmo vegetação arbustiva, ele não consegue atravessar. A vegetação acaba interferindo, então ele não consegue atingir o nível do solo. Então, assim, ele para o nosso território ele não é muito útil. Tá? Eu até peguei aqui um exemplo aqui de um modelo digital de elevação gerado através desses dados aqui do Sentinel-1, mas é uma imagem lá da Arábia Saudita. Então, aqui o camarada mostra aqui o fluxo de trabalho, né? Enfim, também com dados gratuitos, mas o problema é justamente a interferência. Aí eu não sei se é o caso, de repente, alguém da turma, é um caso mais raro, mas pode ser que alguém aqui, não sei se esteja trabalhando em alguma bacia da região Nordeste, tenha muita pouca cobertura vegetal, pode ser útil sim. Tá? É um caso mais raro aqui para o nosso caso do Brasil. Geralmente a gente tem nossas bacias hidrográficas aí não estão tão aí detonadas, assim, geralmente a gente tem sim, geralmente a gente tem algum tipo de cobertura. Então, assim, eu estou aqui exemplificando, a gente não vai ver, mas é só para vocês saberem, eventualmente vocês podem precisar pode ser útil aí para o fluxo de trabalho de vocês. Mas é possível extrair sim também, através dos dados do Sentinel-1. Esse sensor de radar é da Agência Espacial Europeia. Bom, a gente vai mostrar aqui, né, uma coisa que mais na prática, a gente vai pegar aqui o estudo de caso, eu peguei uma área, os limites da nossa bacia, na verdade, a nossa área de estudo, vou dizer assim, tá? Em termos aí conceituais, eu não estar eventualmente cometendo nenhum equívoco, mas os limites eu peguei uma área de proteção ambiental do município de Miguel Pereira, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, esse município, Miguel Pereira, ele fica localizado em território fluminense. E os limites são da APA. Eu peguei esses limites lá no portal do Instituto Estadual do Ambiente, tá? Do estado do Rio de Janeiro, e aí qualquer coisa de limite, enfim, eu peguei lá, simplesmente peguei os dados. Tudo que a gente vai ver aqui no fluxo de trabalho, eu peguei de fonte gratuita. Tá? E além dessas fontes, tá, que recobrem o território brasileiro, que eu mostrei aqui no outro slide, além dessas aqui, tá, dessas 4, eu utilizei os dados do MDE, de um projeto que o IBGE tem para o estado do Rio de Janeiro. Não é porque nós aqui do LabGIS somos da UERJ, a gente está pegando, né, dando ênfase que é o estado do Rio de Janeiro, não é nem questão disso. É porque o IBGE, enfim, eu não sei porquê, mas tem um modelo digital de elevação que o IBGE levantou para o estado do Rio de Janeiro. Tá? Não sei qual o motivo, mas tem lá também uma outra fonte de dados, no nosso caso aqui. Então, no caso da área de vocês faz parte do fluxo, também faz parte de vocês da garimpada, vocês procurarem aí as fontes de dados aí mais locais, para vocês também terem isso. Beleza? E aí a gente
A gente tem aqui o fluxo de trabalho que a gente vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu não vou efetivamente processar os dados aqui, até porque eu estou fazendo aqui a transmissão, mas já vou mostrar aqui o dado prontos, que é o que a gente vê no curso, inclusive. A gente vai, a partir do MDE, a gente pode obter essas informações aqui no PCA geomática. A gente vai obter aí a estimativa de drenagem, a orientação do relevo, tá? A declividade, a partir aí do nosso querido, né? Nosso caríssimo MDE, nosso modelo digital de elevação, que no nosso caso é um modelo digital de terreno. Beleza? E aí, só para mostrar um pouco. Tá? Deixa eu tirar aqui. Tem uma setinha aqui, essa aqui acabou sobrando aqui, tá, gente? Ignorem essa casinha aqui. E aí, vamos acessar as nossas fontes? Vamos ver lá como é que a gente obtém esses dados? Vamos navegar um pouco. Vou aqui sair da apresentação. Vou abrir aqui o nosso navegador, tá? A gente vai ver aqui essas fontes, tá? Como é que a gente faz para encontrar aqui esses MDTs, tá? Beleza. O primeiro caso que eu vou aqui começar, eu vou pegar aqui os dados, tá? Do SRTM, que foi uma missão de radar, tá? Os dados do SRTM, tá, estão disponíveis nessa página aqui, que a gente chama de Earth Explorer. Tá? Ela é do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Né? Tá aqui a sigla USGS. Vou deixar o link no chat para vocês guardarem, mas, de qualquer maneira, os links vão estar na apresentação. Assim, vai ter a gravação, só para frisar. Além da gravação, eu vou passar para vocês, a gente vai passar para vocês o PowerPoint aqui, as apresentações para vocês, e os links também estão lá. Mas, de qualquer maneira, eu vou passar o link aqui no chat. Para vocês explorarem aí, que na verdade faz parte também de vocês pesquisarem isso. Muito que bem. Aqui tem essa telinha, tá? Do Earth Explorer. Eu primeiro vi o seguinte, a primeira aba aqui, tá? Search Criteria. Vou vir aqui, tá? Vou vir aqui, Selecting, perdão. Aqui o critério de busca, tá? Ele vai me perguntar o que eu preciso. Eu posso vir aqui, por exemplo, tá? E digitar o nome, por exemplo, Miguel Pereira. Espera aí que ele... Deixa eu recarregar aqui, que ele não está abrindo a página aqui de busca direitinho. Peraí, eu vou dar aqui o login de novo. Ele está falhando aqui. Deixa eu... lembrando que vocês precisam fazer um registrozinho. Acho que nessa sim, não. Peraí. Aqui, ó. Então, vem aqui, ó, ele vai perguntar qual é o método de busca. Eu clico aqui, eu venho aqui, ó, Address Place, tá? E aí eu vou colocar o nome do município lá que eu disse na apresentação. Vou colocar assim, Miguel Pereira. Tá? Vou pedir ele para exibir. Aqui, ó, ele encontrou, ó, aqui embaixo. Aí eu vou dar um clique aqui, ó. Ele já vai me levar lá para a minha área, para a área do meu estudo de caso. Tá? Muito que bem. Aí eu venho aqui, tá? E na aba Datasets, tá?
Tem aqui as opções de dados, a gente vai aqui em Digital Elevation, tá? Tem aqui dentro dela, mais abaixo aqui, ó, tem SRTM, tá? Eu tenho aqui algumas opções, tá? De dados do SRTM, e aí eu tenho essa aqui, por exemplo, tá? Que eu tenho ela com a medida de 1 arco segundo. Por quê? Porque, na verdade, aqui está em... como é que eu vou explicar? Não está na medida planar, está na medida geodésica. Então, eu tenho um arco, né? E um arco segundo, quando eu falo assim, arco segundo, eu estou falando de grau, tá? De ângulo. Então, é a medida angular. Um arco segundo é equivalente a mais ou menos 30 metros. E é esse tipo de dado que a gente quer. Beleza? Aí eu marco aqui, já marquei a área que eu quero que ele busque, beleza? E aí eu vou só clicar aqui na aba Results. Ó. Beleza? Ele encontrou aqui uma imagem, tá? Vou clicar aqui nesse visualizador, ele vai me mostrar, tá? Aqui a área de cobertura do meu modelo digital de terreno. Então dá para a gente ver aqui que recobre bastante a nossa área de estudo. Recobre com tranquilidade. Beleza. E aí, para vocês, inclusive, eu acabei não falando, tá? Se vocês quiserem saber mais informações sobre o SRTM, é só clicar aqui, ó, no Collect Info, né, nesse izinho, ele vai abrir uma página da própria NASA, e aí ele vai te dar informações sobre como a missão SRTM foi, curiosidades, enfim, e as informações técnicas, que é o que a gente mais quer. Então, aqui é só abrir, aqui ele vai abrir aqui a página, vai mostrar aqui as medidas, ó, que eu falei, os tipos de dados, um arco segundo, tarari, tá, os formatos, e aí vocês veem com calma. Beleza, aí como eu vim aqui na aba Results, né, cliquei aqui nesse segundo ícone, ele me mostrou a cobertura. Beleza, ele mostra, dá para ver que recobre bem. Só que aí vejam vocês, olha, vou dar um pouquinho de zoom. Tem uma questão que é o seguinte, durante a missão SRTM, quando a gente tem aqui SRTM, a gente tem aqui a imagem, vejam vocês, eu tenho aqui umas áreas aqui meio escuras, meio pretas aqui, vejam vocês. Na verdade, é de conhecimento, tá? Inclusive da própria NASA, que durante o levantamento do modelo digital de elevação, né, levantamento altimétrico do SRTM, houve algumas falhas, houve alguns gaps, tá? Alguns buracos mesmo de dados, de conhecimento deles, que a gente chama de data void. Então, esse aqui é o dado bruto. Alguns territórios, tá? Alguns países, eu não sei quais, enfim, nunca levantei isso, mas alguns territórios a própria NASA já corrigiu isso. No nosso caso do Brasil, ela não corrigiu para muitas áreas, tá? Então o dado continua assim, ok? E aí para dirimir, aí beleza, para dirimir essa situação, o INPE, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, eles são parceiros da NASA e desde a década de 1970, eles têm um acordo firmado que aí eles propuseram o seguinte: o INPE pegou todas essas imagens SRTM que recobrem o território brasileiro e corrigiu, aplicou uma série de aprimoramentos, correções, sobre esses dados brutos da NASA. Né? Acredito até que dados mais brutos do que esse que a gente está vendo aqui. Né? O INPE tem um convênio, enfim, e o INPE se propôs a fazer isso. Beleza? Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo aqui os dados. Para baixar, é só clicar aqui, ó, Download Options. Ó. Aí eu só clicar aqui a opção GeoTIFF, ó, essa aqui mais embaixo. Beleza? E aí clicou aqui, ó, ele já vai, ó, abrir aqui para download.
Eu não vou fazer download aqui, porque senão a transmissão vai bugar aqui. Beleza? Mas é só isso. Clica aqui, já faz o download. Eu já baixei os dados previamente, para a gente ganhar tempo e aqui pela própria internet, para não tumultuar. Mas é só clicar nesse ícone aqui. Beleza, gente? Muito que bem. E aí, como eu falei, o INPE, ele localizou, né, convênio com a NASA, ele se propôs a corrigir essas falhas, tá, no levantamento da NASA. Beleza? No nosso caso da área de estudo, eventualmente, pode ser que na área de estudo, na bacia de vocês, não tenha esse tipo de problema aqui, ó, tá? Esse tipo de buraco, né, de dados. Então, vocês podem necessariamente, assim, não, às vezes vocês não vão passar por problemas com isso. Então, é capaz, na verdade, é necessário que vocês explorem aqui os dados e verifiquem como é que está o SRTM para bacia hidrográfica de vocês. Tá? E aí, como falei, o INPE se propôs a fazer esses ajustes e aí ele criou um site chamado Topodata. Tá? Vou abrir aqui, ó, um projeto, na verdade, que é esse aqui. Ó. Eu, inclusive, vou deixar aqui no chat o link, mas aí vai estar na apresentação, já está lá, inclusive, tá? E aí tem aqui a descrição, quando que eles fizeram, tá? O intuito aqui, ó, que era melhorar. Então, assim, aqui tem toda o fluxo de trabalho, o que eles fizeram, qual foram os ajustes, aí depois vocês vejam com calma aí como é que foi. E aí, a gente aqui, que é o que nos interessa no webinar, a gente vai pegar esses dados. Eu vou aqui clicar na opção Acesso, tá? Vou ir até a área que me interessa, tá? Do meu estudo de caso aqui, do meu exemplo. Clico aqui, ó. Não, na verdade, aqui é só ilustração de mudar. Aí eu vou e clico aqui, ó, nesse link aqui, ó. Clico aqui nesse link, nesse mapa. Lembrando que esses dados aqui do Earth Explorer são os originais e o do INPE o INPE fez ajustes, enfim. Pode eventualmente baixar os dois, que inclusive a gente faz isso aqui no webinar para comparar. Aliás, tenho isso, esse exercício sempre. Então, beleza, eu vou pegar aqui a área, tá? Acho que é um pouquinho mais para cá. E aí, quando eu clico, ó, ele, o próprio INPE, ó, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Esse topodata, além da própria altitude, tá, que é o modelo de elevação que a gente quer, o INPE já gerou uma série de outros dados aqui. Então, vocês eventualmente podem checar isso. Mas o dado primário foi aqui a altitude, que é o que nos interessa aqui. Então, só clicar aqui em altitude. Beleza? E aí já vem o dado. Vou baixar aqui, para não tumultuar, beleza. Essa é a nossa segunda fonte. Na verdade, o dado, ambos são do SRTM, mas são de duas fontes distintas. A terceira fonte, tá, é o do satélite ALOS. Tá? O ALOS, ele na verdade, esse satélite é uma parceria da NASA e da JAXA. Tá? Então, assim, eu não sei exatamente quem cuida do. Eu acho que a NASA cuida do satélite e a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, cuida do sensor. Eu não sei muito bem. Eu sei que eles sempre deixam disponível, não fica disponível tanto para a NASA quanto para a agência japonesa. Aí eu já não sei, tá? E aqui eu vou aqui passar o link para vocês no
no chat aqui do bate-papo. E aqui ele dá aqui, conta uma historinha, parari, como é que é os dados aqui, que ele fala que é do sensor Prism, tá? Parará, aí depois vocês veem com calma. Aí ele fala aqui, ó, as medidas, tá? Os processos, enfim. Aí ele até fala aqui, ó, o produto, ó, com a medida, o tamanho de pixel de 30 metros. Ele já deixa claro aqui, tá? Na verdade, é a medida de 1 ar segundo, tá? Beleza, aí vocês vão chegar aqui na página, parará, e aí é o seguinte, primeiro vocês vão fazer aqui um registro, tá? Eu já fiz, vão clicar aqui, e aí depois vocês vão, feito o registro lá, vocês vão clicar aqui nessa página para vocês buscarem os dados do ALOS. Vou clicar aqui, tá? E aí ele vai me dar aqui essa tela. Eu vou clicar aqui. Nos interessa aqui na América do Sul. Tá? Aí aqui, conforme eu passo o cursor do mouse, ele já vai me exibir as quadrículas dos meus, onde recobre, tá? O modelo digital de terreno. Eu dou um clique aqui na área que me interessa, aqui no território, no caso, território fluminense. Ele vai me aproximar mais uma vez. E aí eu dou um clique aqui, que é onde é a minha área de interesse. E aí aqui ele me mostra a miniatura, tá? Do meu modelo digital de terreno. E aí é só clicar aqui, ó, download. Vocês verem aqui a ação, beleza. Tá? Nossa terceira fonte. A outra fonte, tá, é através do sensor, é o modelo digital de elevação obtido, né, gerado através do sensor Aster. Tá? Esse aqui, aí vocês depois vê lá com calma sobre o satélite ALOS, tá? O sensor PRISM do satélite ALOS. Tá? E aqui eu tenho o sensor Aster, tá? A bordo do satélite Terra. Beleza? E aí essa página aqui, tá? Mandei aqui no chat, mas vai estar na apresentação. Aí tem uma parceria também com a agência japonesa, estadunidense, e tem em ambos os sites tem, ó, do Japão, ou, né, enfim, aí fica a critério de vocês aqui, onde baixar. Eu acho que ele está replicado nas duas fontes. Tá? Ele, inclusive, fala aqui. Aí explica aqui o projeto, enfim. Tá? Até ele fala aqui, ó, 30 metros, ó, a resolução. Beleza, aí conta aqui uma historinha, tá? Beleza, aí eu vou clicar aqui nesse portal, tá? Da NASA Earth Data, tá? Então, ele vai me abrir esse portal aqui. Admito que eu não acho ele muito intuitivo, tá, de cara. Então, ele já deixa aqui uma janela aberta. Vou aqui pedir para recuar, dou um clique aqui. Vocês vão precisar de fazer um cadastrozinho aqui também, tá? E aí eu já posso vir aqui e faço o seguinte, dou zoom na minha área de estudo. Beleza, aí eu dou zoom aqui, o zoom máximo que ele permite. Aí eu venho aqui com o meu PIN, tá? O meu cursor, ó, dou um clique aqui à esquerda, aí ele vai, o cursor do mouse vai mudar. Eu vou dar um clique aqui na área de estudo que eu quero. Cliquei aqui uma vez, ele marcou aqui onde ele vai buscar os dados. E aqui em Features, tá? Tem aqui uma série de dados, né? É um volume de dados grande. Eu já vou
procurar aqui, ó, instrumentos, tá? Instruments, e eu já vou aqui em Aster, tá? O sensor Aster. Marco aqui. Beleza? Tranquilo até aí, gente? E eu aperto Enter. Opa, se bem que ele não está... Clico aqui, ó. Beleza. Cliquei, marquei aqui Aster. Ele está pensando aqui um pouquinho. Tá, marcou aqui de novo. Vou abrir aqui de novo, tá? Beleza, aí olha só. Ele achou aqui, ó. Vou clicar aqui em Projeto Aster. E ele já vai abrir aqui a tela de estudo. Beleza? Lembrando o seguinte, tá? Por quê? Ele abriu ali as outras coisas. O sensor Aster, ele imageia várias coisas, inclusive modelo de de terreno. Tá? Beleza. E aí ele vai marcar esse aqui, ele tem aqui os dados. Eu vou dar um clique aqui na miniatura, tá? Ele vai me exibir aqui na tela. É que ficou aqui, ó. Deixa eu recuar aqui. Então, a visualização dele, confesso que é meio tumultuada. Essa aqui, ó, por exemplo, deu tilt. Ó. Aqui, agora ele mostrou bem. É que essa tela aqui você marca, depois tem que ficar recuando aqui. Ó. Depois vocês vão pegar a manha. Então, essa aqui é a minha imagem Aster, tá? Que recobre bem minha região. Beleza? E aí clicar, aquela coisa, e fazer download. Abre aqui de novo, sempre isso. Clica aqui, ó, download data. Ele vai abrir a tela. Tem uma coisa que é interessante, que eu até deixo aberto, que é o seguinte, aqui, ó. Aí prontinho, ó. Ele já vai fazer o download aqui, ó. Pois beleza. E aí a última fonte, tá? Essa já é do IBGE mesmo, tá? Aí no caso é uma iniciativa já local. Eu tenho um projeto do IBGE junto com a Secretaria Estadual do Ambiente, no caso do território fluminense, que é um exemplo de iniciativa local, em que eu vou ter dados um pouco mais detalhados. E é um projeto aqui chamado RJ25, tá? Eu vou, aqui no caso, eu vou passar até o link aqui para vocês, tá? Tá aqui na página do IBGE. Aí, nesse caso, vocês veem a área de vocês, qual é a fonte que eventualmente vocês possam, pode ser útil. Aí, no nosso caso aqui, tá? A gente vai buscar aqui as informações técnicas, tá? Aqui é onde tem os dados. Nas informações técnicas, vou clicar aqui, eu vou ter aqui um índice, tá? Vou clicar aqui nesse PDF. Assim, não é não é um navegador que nem o da NASA, tá? Que nem o do Japão, mas dá para a gente aqui encontrar. Vocês vão ver aqui. É isso aqui, tá? Esse aqui é o PDF. Então, não é sofisticado, como a gente acabou de ver, né? Assim, mas é nosso. Vou dizer assim. Mas beleza, gente. Brincadeiras é a parte. Aí a gente aqui dá um zoom no PDF. E aqui a gente vai ver aqui o recobrimento, tá? Aqui dos dados. E aqui tem um códigozinho, que é o nome do MDE em questão. Beleza? E aí vocês vão olhar isso aqui, vão tomar nota, qual é o nível de recobrimento, se recobre a área. No caso aqui, quem que vai trabalhar território fluminense. Mas isso aqui é o caminho para a gente achar. Tá? Muito que bem. Aí, anotou, depois vem aqui, ó, tem até aqui um shapefile, tá? Para quem já conhece, tem um shapefile aqui. Aí você pode olhar lá na sua plataforma SIG. Mas aí eu vou voltar aqui um diretório assim. E aí eu venho aqui, ó, na pasta TIFF, tá?
E aí eu vou ter aqui aqueles MDEs que eu estava mostrando ainda há pouco, tá? Naquele PDF. Então, os dados estão aqui, ó. Vocês tomaram nota lá, beleza? Tomou nota e vê quanto que recobre a área. E depois é só baixar aqui, ó. Maravilha, tá? Muito que bem. Aí eu baixei todos esses dados, tá? Vamos abrir eles no nosso PCI Geomática. Vamos lá explorar o nosso fluxo de trabalho. Beleza? Vamos olhar os nossos dados, nossas fontes. Eu vou acessar o Geomática, né, o PCI Geomática. Epa, meu computador aqui tá. Cada transmissão, acaba que ele tá puxado aqui para ele. Eu tenho aqui, o Geomática está atualmente na versão Banff, tá? Opa. Vou clicar na Geomática Banff Toolbar. Vou aguardar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode perguntar aí no bate-papo, tá? Alguma questão, enfim. Enquanto ele está abrindo aqui, pode perguntar. Está carregando aqui nossa plataforma, o PCI. Aí ele abre sempre essa janelinha aqui, ó, tá? Essa barrinha dele, que é a barra de botões, e aí ele mostra aqui as ferramentas que ele tem, ó, são várias, tá? A gente aqui vai ver no webinar duas. O Focus, que é essa primeira aqui, e a ferramenta Fly, tá? Que é para a gente visualizar feições 3D. Ele, por default, ele acaba abrindo o Focus. Tá? Como ele abre por default, já vou deixar aqui aberto, mas eu vou abrir aqui a ferramenta aqui, o Fly, que é essa aqui, tá? Com esse olho e as montanhas aqui, que é justamente para visualização de relevo mesmo. Para a gente visualizar os nossos dados. Ó, Karine, respondendo a tua pergunta, Karine perguntou assim: existe fonte gratuita de dados de laser, LiDAR? Já te digo, não existe. Gratuita. Existe, na verdade, assim, existe para duas áreas bem pequenininhas, tá? São indicados, tá? Só tem duas áreas pequenininhas que são áreas de pesquisa. Depois eu vou mostrar aqui, que posso te mandar, mas são áreas assim de metros quadrados, uma coisa bem experimental. Mas não tem não, tá? Então, o Geomática, o PCI Geomática, ele não é uma ferramenta open source, não, tá? Não é uma ferramenta gratuita, não, é uma licença paga. Vocês pode ter, eventualmente, ter um período de 30 dias para experimentar, tá? A Eduane perguntou em relação aos dados do IBGE, eles estão dizendo lá que são mostrados, né, que eu mostrei aqui por último, um modelo de superfície. O que acontece, gente? Aí é uma questão mesmo de significado. Eu já vi, tá, como superfície, é nomeado como superfície, mas também já vi ele tratado como terreno. Tá? Tem uma certa divergência aí. Então, assim,
acho que Edilane, peraí. Dá uma olhada, tá, na documentação técnica, porque lá no levantamento, eles, ainda que esteja a superfície, parece ser mesmo de terreno, tá? Que é o interessante para o nosso tipo de estudo. Mas dá uma olhadinha lá. Então, abrir aqui o Fly, tá? Ele vai abrir aqui essa opção, tá? Vou abrir aqui vou carregar algum dos modelos, tá? Eu vou pegar aqui, vou fazer aqui um pouco rápido, não dá muito tempo de explicar, mas só para vocês conhecerem a ferramenta. Eu vou pegar aqui o MDE, tá? Gerado aqui pelo ALUS, tá? Pelo sensor ALUS. Vou clicar aqui. Vai ficar um pouquinho rápido, mas é porque é só para a gente ver mesmo. Tá? Aqui, ó, ele permite que a gente visualize aqui. Ó. Olha, eu consigo verificar, mudar minha posição, tá? Aqui, na verdade, é o meu rumo, tá? E aí eu consigo andar pelo terreno. Ferramentinha aqui que ele tem para a gente pode aqui, ó, controlar aqui a direção, ó, tá? Isso aqui já é para minha área de estudo. Só para vocês conhecerem aqui a ferramenta, para a gente visualizar aí em 3D. Aqui na área mais baixa e para o outro lado aqui, ó. Aqui eu giro, ó. Aí posso acelerar eventualmente, ó. Beleza? Realmente é bem legal aqui que o PCI demonstra aqui, tá? Só para apresentar a vocês mesmo. Muito que bem. Vou abrir agora o Focus, tá? Eu já fiz uma preparação dos dados para a gente não perder tempo aqui. Vou abrir aqui já, os dados já estão aqui formatados, só para explicar para vocês o que eu fiz por hora, tá? Eu recortei, tá, o modelo, aquele recobrimento todo para a área de estudo, recortei para a nossa área de interesse, que no caso é a área de proteção ambiental do Rio Santana, ok? E aí eu fiz uma coisa, olha, por exemplo, quando vocês forem trabalhar com bacia, peço uma coisa, que vocês sempre recortem para a área um pouco além da área de estudo de vocês. Tá? Por exemplo, eu fiz aqui o seguinte. Deixa eu... Um pouquinho além. Por quê? Eu vou... Ó, eu tenho, vejam aqui vocês, eu tenho duas linhas aqui, ó, a linha de limite da área de proteção. Tá? Essa linha mais adentro aqui, ok? Essa que eu estou passando o cursor, é a minha linha de fato, ok? Essa linha mais externa, ela tem uma distância, tá? De 50 metros do limite de fato. E a gente recomenda que vocês sempre trabalhem, tá? Quando forem trabalhar com bacia, com uma área um pouquinho além do limite da bacia, justamente para evitar isso aqui que a gente chama de efeito de borda, ok? Então, para evitar esse tipo de efeito, olha, e vocês não perderem dados e isso influenciar nos resultados, vocês, quando for fazer qualquer tipo de recorte, delimitação na bacia, trabalhem com a área um pouquinho além da área de estudo. Foi o que eu fiz aqui. Beleza? No caso aqui eu coloquei 50 metros além, aí vocês podem colocar 100, enfim. Fica
a critério de vocês. Beleza? Muito que bem. Está aqui a minha área de estudo, tá? Eu recortei. E aqui eu tenho os MDEs, tá? Para os diferentes MDEs aqui que eu baixei. E aí a gente já pode, assim, na verdade, um dos grandes intuitos aqui do webinar é isso, que vocês tenham autonomia e que, na verdade, vocês tenham essa, digamos, essa capacidade de também analisar a qualidade da informação que vocês vão trabalhar. Então, assim, eu tenho aqui, olha, 5 dados distintos. Assim, eu tenho o mesmo tipo de grandeza, tá? Um MDT, tá? Eu tenho um modelo de elevação, e eu tenho aqui de 4 fontes distintas. No caso, 5, porque o INPE modificou os dados lá do SRTM, beleza? Então, a gente vai comparar aqui primeiro. Vocês façam isso, baixem os dados e comparem visualmente. Beleza. Primeiro, a gente está vendo aqui o MDE gerado pelo sensor Aster. Tá? Vou até tirar aqui o limite da unidade de conservação aqui, da área de proteção ambiental. Beleza, esse aqui é o Aster. Eu vou desligar aqui o Aster. Ó. Esse aqui já é do IBGE. Ó. Ok? Então, aqui a gente já faz um comparativo. Em tese, vou dar aqui um pouquinho menos de zoom. Em tese, o do IBGE é mais detalhado. Ok? Esse aqui é do IBGE, esse aqui é do Aster. Tá? Esse aqui é do IBGE. Esse aqui já é o do INPE. Tá? E esse aqui, na verdade, e esse aqui é o da NASA. Beleza? Então, eu tenho aqui o da NASA, o original. Vou dar um pouquinho menos de zoom. Tá? E eu tenho o do INPE, que, na verdade, eles vêm do mesmo lugar. Então, esse aqui é o do INPE, tá? E esse aqui é o da NASA. Okay? Eu tenho até uma ferramenta aqui, ó, de visualização, ó, View Visualization Tools, que ela chama Swipe, em que eu posso aqui, ó, eu estou do meu lado esquerdo, eu tenho os dados do INPE, e à direita eu tenho os dados da NASA, ambos do SRTM. Então, aqui, ó, eu posso comparar na tela os dois dados. Beleza? Então é isso, ó. O do INPE, ó, eu já vou comentar dos dados, mas assim, primeiro para vocês já fazer aquela análise visual. Gente, o pessoal aqui falou que travou. Voltou, gente? Beleza, acho que tá. Vou voltar aqui um pouquinho, parece que deu uma travada aqui. Vocês podem indicar mesmo, tá? Quando vocês perceberem se está travando, tá. Vou voltar aqui, ó. Não sei qual foi o ponto que travou. Eu tenho aqui o MDE, tá? Gerado pelo sensor Aster, tá? Tenho o gerado pelo IBGE, tá? Disponibilizado pelo IBGE. Tenho o da NASA, o SRTM, tá? Estou vendo aqui. Tenho do SRTM gerado pelo INPE, que é esse aqui, tá? Então, aqui no caso, aqui, os dados vêm do mesmo lugar, do mesmo instrumento, são os mesmos dados, porém, a mesma fonte, né? Mas o INPE fez um ajuste. E, por último, aqui eu tenho do ALOS, tá? Do sensor ALOS. Então, a gente pode já fazer uma análise visual, e aí vocês precisam criar, tá? Esse tipo de hábito, vocês precisam ter esse tipo de hábito de analisar os dados, tá? Dados distintos. Então, vou comparar aqui, por exemplo, ó, no caso, entre o dado da NASA, tá? E o do INPE. Tá? Eu tenho aqui uma ferramenta chamada Swipe, tá? Que eu vou acessar aqui, em que do lado esquerdo, tá? Eu tenho o dado da NASA, tá?
e do lado direito eu tenho um dado do INPE. E aí a gente faz um comparativo. Ok? Aqui é na vertical, aqui eu posso também ver na horizontal. Os dois dados. Eu já vou comentar sobre os dados, mas vocês é fundamental que vocês tenham esse tipo de hábito, sempre. Tá? Aí eu vou comparando aqui, por exemplo, o Aster com o IBGE. Esse aqui é do IBGE. Eu tenho aqui um cursor, tá, de informação em que eu posso verificar qual é o valor da minha altitude. Ó. Aqui embaixo, ó, nessa parte mais inferior aqui, onde está aqui esse P, estou passando o cursor do mouse, ó, na parte inferior da plataforma, eu tenho um valor aqui, ó, 1109. Conforme eu vou clicando, ele vai me acusando, me mostrando, né, qual é o valor de altitude ali medida. Então, eu tenho aqui 1077, 1079, e aqui eu já tenho 1073. Beleza? Esse relevo aqui ele já está com sombreado, inclusive. Tá? Então, é o primeiro passo que a gente deve fazer. E aí a gente já começa a ver algumas coisas. Por exemplo, o SRTM, tá? Conforme eu falei lá, esse zoom aqui está me envenenando. Por exemplo, aqui eu tenho uma área que tem um buraco. Olha aqui, ó, aquele que a gente falou, aquele data void, né, que é um buraco, eu não tenho a medida. Esse aqui é o dado da NASA. No caso do INPE, eu tenho. Beleza? Então, no caso do INPE aqui, eu tenho. Então, vocês podem pensar assim, olhando assim, o do SRTM está mais definido, tá mais, né, tem mais detalhes, do INPE está com menos, mas, por outro lado, do SRTM tem um buraco aqui, ó. Não tem medida. Tá? No caso aqui do IBGE, tá? Só para a gente fazer um comparativo, o do IBGE, em tese, é mais detalhado. Tá? Ele tem uma escala, um nível de detalhamento maior. Porém, quando a gente olha o do Aster, tá? Quando eu falo detalhe aqui, eu estou falando o tamanho do pixel mesmo. O tamanho do pixel do IBGE deveria ser maior, porém, a gente já observa aqui algumas coisas no MD, modelo de estado de elevação, né, no MDT do IBGE. E aí já fica, enfim, né, tem essas áreas aqui, né, um pouco mais, com altitude um pouquinho menor, né? Então, enfim, fica aí a critério de vocês escolher o que for mais interessante. Beleza? Então, assim, o que eu estou querendo, o intuito aqui é que vocês percebam o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um Aster e um ALOS. Tá? Que vocês percebam o seguinte, e até um gancho, na verdade, eu vou voltar aqui para a apresentação. Que é o seguinte, tá? Que é o seguinte, o detalhamento também do pixel é o mais importante? Será que assim, é muito comum, mesmo quem é da área, ou muitas vezes quem já ouviu falar aqui da área de bacias hidrográficas, ou mesmo de geotecnologias, já pensar, o dado está mais detalhado. Esse dado é melhor porque ele tem mais detalhe, ele teve um levantamento assim assado. Mas eu acabei de mostrar para vocês que não necessariamente o nível de detalhe, tá? O tamanho do pixel, necessariamente
vai ser mais interessante. Então, assim, são várias questões que vocês precisam estar preparados, tá? Vários pontos que vocês precisam observar. E olha que aqui eu nem estou falando aqui de software ainda. O PCI, assim, ele é excelente para gerar dados, obter dados para análise de bacias hidrográficas, tá? Mas eu nem estou falando tanto, é para vocês mesmos terem essa, digamos, malícia, ter esse tipo de cuidado, beleza? Então, até porque a qualidade é uma coisa subjetiva. Então, o que pode ser qualidade para a NASA, que é diferente de qualidade para a Agência Espacial Japonesa, que, por sua vez, é outra noção de qualidade para o IBGE, que, por sua vez, é diferente do enfim, tá? Então, ela tem um grau de subjetividade. Então, eu deixei aqui o link, tá? Tem até gente me perguntando aqui, por exemplo, o André me perguntou, olha, esses MDS são tão confiáveis quanto as bases cartográficas do Exército? Eu já te falo o seguinte, Carlos, não tenho essa resposta. Porque é o seguinte, geralmente, assim, vamos pensar no lado, a fonte, a depender do que a fonte vai te dizer, produtora do dado, cabe a nós, né? Cabe a cada um de vocês aqui primar aquilo que acha que é indicativo de qualidade. Então, assim, por exemplo, o colega perguntou: a base de tal lugar do Exército tem melhor qualidade, é mais precisa, tem mais detalhe. Enfim, não tem como a gente responder isso, porque a qualidade é uma coisa subjetiva. O próprio órgão produtor pode dizer que está com a qualidade, maravilha, só que aí você enfim, pode medir essa qualidade, e aqui tem alguns padrões técnicos para isso, tá? Eu deixei aqui o link, que é para medir essa qualidade, porque justamente ela é uma coisa subjetiva. Então, não tem assim uma régua única. A régua, o mais próximo que a gente pode chegar de uma régua são os padrões técnicos aqui. Eu deixei até o link de 2, tá? Eu vou abrir a página aqui para mostrar para vocês, beleza? Então, mais para vocês terem esse cuidado, tá? Para vocês, quando vocês forem fazer o fluxo de trabalho, beleza? E aí, eu gerei aqui alguns dados, tá? Aqui dentro do PCI mesmo, ele tem aqui várias ferramentas. Eu tenho, por exemplo, aqui Tools, eu tenho aqui a biblioteca de algoritmos dele. Ele tem uma série aqui de ferramentas, tá? Várias aqui, ó, associadas, tá? À geração de dados altimétricos, beleza? Tem para várias outras coisas aqui. O software o software, né, uma plataforma, o PCI Geomática, ele é muito voltado para processamento digital de imagens. E quando eu falo em imagens, eu incluo modelo digital de terreno ou modelo digital de superfície. Não importa. Então, ele é muito preparado para análises diversas, tá? Análises topográficas. Aqui tem uma série de ferramentas, enfim, para a gente trabalhar aqui, ó, o MDE, o DEM, né, no acrônimo em inglês, análise hidrológica, enfim. Tem várias ferramentinhas aqui, é bem legal, ele é assim, bem completo. Então, eu aqui nessas ferramentas, eu até está aqui, ó, recentemente usado, eu obtive alguns dados, tá? E aí eu gerei, tá? No caso, aqui para o nosso fluxo de trabalho, eu gerei aqui para cada um dos nossos conjuntos de dados, tá? Eu gerei aqui a altimetria, tá? Na verdade, a altimetria eu peguei, tá? Eu gerei a direção de fluxo, o fluxo acumulado, a declividade, tá? Aqui da bacia, ok? A orientação do relevo e a estimativa da drenagem. A estimativa de drenagem eu obtenho através do direção de fluxo, por sua vez, do fluxo acumulado. Beleza? E aí, só para a gente aqui olhar, por exemplo, aqui eu tenho a orientação do relevo, vou carregar aqui na tela. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, ele varia, tá aqui alguns valores, ó, ele varia de 0
a 510 aqui é o seguinte, tá? É o seguinte, ele varia, tá, de 0 a 360, no caso. E aí, 0, o relevo está orientado a norte, tá? A 180, ele está orientado a sul, tá? A 90, o valor 90, ele está orientado a leste, tá? Ele trabalha com a direção mesmo do ângulo, né? A orientação. 90, então, é a leitura que a gente faz aqui da legenda, tá? E a gente pode eventualmente agrupar, enfim. A 90, ele dá a direção leste do relevo, a direção sul está com o valor de 180, e assim por diante, tá? Ele trabalha com essa forma. E aí, outro dado que a gente obtém, tá? Além da própria orientação, é a declividade. Vou carregar aqui também, ó. Vou pegar aqui de outro conjunto de dados, só para pegar aqui do Einstein. Eu tenho também aqui a minha declividade obtida aqui por ele, tá? A minha declividade varia de 0 a 90 graus, ok? Então, maior valor, maior valor de declividade. Então, eu tenho áreas mais declivosas aqui na minha bacia, beleza? E eu já posso, a partir das informações de declividade, já subsidiar minhas proposições, de repente, para compacidade das subbacias, como é que está ali, como é que é o escoamento superficial, enfim, é um subsídio aí bastante importante, tá? A verificação da declividade da nossa bacia. Então, se tem algumas áreas mais declivosas, eu vou ter o escoamento superficial um pouquinho mais, um pouquinho diferente de áreas menos declivosas, né? É natural isso, beleza? Esse aqui é o dado de declividade aqui para a bacia. E aí eu vou ter também tudo isso aqui eu vou obter aqui, tá? Aí, por exemplo, eu também obtive, né, a direção de fluxo, tá? A partir da altimetria, né, do MDT. Eu obtive a direção de fluxo. Aí eu vejo o fluxo acumulado a partir das direções, e aí onde tem áreas de maior acúmulo, eu posso propor, né, estimar que são áreas de drenagem. Então, eu posso já vir aqui, eu vou pegar aqui da ALO, só para ficar um pouquinho diferente, botão direito, vou pedir para ele colocar na tela, tá? Tá com essa cor aqui feia, porque ele está para a área toda, eu só vou aqui, ajustar aqui a visualização, ó. Beleza. Só porque ele está aqui com essa paleta aqui, tá? Isso aqui são os valores de fluxo acumulado. Só para vocês entenderem, quanto mais eu varia aqui do azul, tá? Aqui ao rosa clarinho. Então, eu tenho as áreas, no caso aqui eu tenho as áreas mais altas da bacia, tá? Eu tenho aqui com o fluxo um pouquinho menor, porque tá a área mais alta da bacia, e vai acumulando fluxo. E aí, conforme vai acumulando fluxo, né, o fluxo de drenagem, eu vou ter aqui de rios afluentes, eu vou indo aqui para os rios principais. E aí o fluxo vai ficando com a quantidade maior. Aqui, no caso, ele vai mudando aqui de cor, conforme a legenda indica. Então, o fluxo de água tem uma quantidade maior. Beleza? Que os canais estão aqui conectados. Então, e aí depois a gente pode pegar isso aqui, exportar para, por exemplo, com a representação de linhas, tá? Também é muito tranquilo também de se fazer. Tá? É só eu pegar esses valores de fluxo acumulado e obter, beleza?
E um outro dado também que eventualmente eu posso estar gerando são as isolinhas. Aqui eu posso estar gerando aqui no PCA. Então eu posso, ó, a partir aqui, ó, do modelo digital de elevação, ó, eu posso aqui estar gerando curvas de nível, né? Curvas de nível aqui, as isolinhas. Vou aqui só colocar aqui numa outra corzinha. E aí eu tenho aqui minhas curvas de nível. Lembrando que eu também aqui no CI eu posso, a partir das curvas de nível, gerar um modelo digital de terreno. Tá? Eu posso, do MDT eu posso gerar curvas de nível, de curva de nível eu posso gerar MDT, tranquilamente. Tá? Aí eu posso também obter aqui ó, as curvas de nível, eu gerei aqui no CI, ó, tranquilinho. Até aqui a ferramentinha, só para mostrar aqui, a ferramenta aqui. Ó. Ela gera a partir de as isolinhas. Beleza, gente? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Aqui eu já tenho minha drenagem, depois eu só transformar para linha essa própria drenagem aqui. Eu deixei aqui com essa legenda para vocês mesmo verem a maior, né, concentração de fluxo de água, enfim. O modelo aqui no PCI, ele gera para a gente. Então, vocês vão precisar de todas essas coisas para trabalhar aqui no PCI. E aí, só para fechar aqui o nosso papo, tá? Eu estava falando ali controle de qualidade, tem esses dois padrões aqui do Exército. Eu vou aqui abrir a página lá do Exército, vou colocar o link no nosso chat. Que ele está abrindo a página. Vou deixar o link aqui no bate-papo para vocês, mas fiquem tranquilos que isso aí vai. Tem aqui algumas especificações técnicas, tá? Eu coloquei como exemplo essas duas aqui, ó, que elas estão bem no assunto que a gente colocou aqui. Então, aqui vocês vão ter algum subsídio, tá? Alguma orientação para vocês eventualmente avaliarem a qualidade do modelo digital de terreno de vocês. Então, para vocês saberem, tá? Se o modelo tá ok, se o MDT ele tem qualidade, enfim, para vocês medirem a qualidade. Como eu falei, é subjetivo e cada um define o seu critério, inclusive vocês. Mas, de qualquer maneira, que tem algum norte, alguns critérios para a gente definir, para a gente estimar a qualidade dos nossos dados. Beleza, gente? Então, o que eu tinha para falar isso era isso. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, tá? Vocês podem ir perguntando pelo chat mesmo. Alguns aqui já estão até perguntando, mas podem mandar pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, eu
vou responder aqui. A Marta, respondendo a pergunta da Marta. Marta, a estimativa aqui da drenagem, no caso, tá, de fluxos de água, é voltado mesmo para análise ambiental, tá? Então, assim, no caso aqui, mais para rios mesmo. Então, a gente está vendo aqui as áreas de acúmulo, já pensando que acúmulo de fluxo de para acúmulo mesmo para rios, tá? Agora, em costas, assim, ele não está muito voltado, não, tá? Só tirando um pouco tua dúvida. A Eduane perguntou, né, se essas linhas de drenagem, tá? O Eduane, a gente, depois de estimar as linhas de fluxo de drenagem, a gente converte para linha, tá? Para representação linear. Mas aí você verificar se é um rio de fato, é interessante na bacia você ter um trabalho de campo para você validar esses resultados aqui. Lembrando que eu falei o tempo todo aqui que são estimativa de drenagem. Tá? Aqui a gente gera estimativa a partir justamente do MDT. Então, para você calibrar, tá? O próprio desenho dos rios, inclusive, é interessante você ir a campo na sua bacia, mas mesmo para validar. Senão a gente não trabalharia com MDT. Então, acaba que a atividade de campo é mais para validar mesmo os resultados. Estou vendo aqui as perguntas, deixa eu ver aqui. Beatriz, a gente não tem para ver a inundação, no nosso fluxo de trabalho aqui não está definido, não. A gente só está vendo mesmo em relação aqui à geração do fluxo de drenagem. Beleza? Olha, a colega perguntou em relação à região costeira. Mônica, região costeira é outra abordagem. Aqui ele está preparado para... Tanto que assim, os algoritmos aqui é drainage, hydrological. Então, assim, aqui o conjunto de ferramentas está tá preparado para dados assim da superfície terrestre para rios, para parte costeira, abordagens específicas. Eu já falo. O Rodrigo está perguntando se o PCI trabalha de maneira diferente do ArcGIS. Não necessariamente, porque assim, é aquela coisa, cada software tem uma abordagem. Então, assim, ambos têm o mesmo objetivo, mas eles vão por caminhos um pouquinho diferentes. Então, outros softwares eventualmente vão trabalhar de outras maneiras. Tá? Estou vendo aqui que tem... Eduane, beleza, não sei se eu... Tá, acho que eu te respondi. Beleza. Bom, sei lá. Beleza, alguns mandaram. Vocês têm mais alguma dúvida? Podem mandar aí no chat, gente. A hora é essa. Bom, gente, então, não tem mais nenhuma dúvida. Queria agradecer pela presença de vocês, tá? Apresentei aqui uma ferramenta, né, o PCI, a gente não, o objetivo aqui não é se ater a ela, tá? A ferramenta em si,
Eu passei, né, algumas questões principalmente sobre qualidade de dados, fontes de dados. Isso aí vocês vão ter autonomia, para vocês terem autonomia e terem mesmo esse feeling mesmo, antes mesmo de começar a trabalhar com os dados. Tá? Então, vocês fazerem uma análise exploratória e verificar a fonte de vocês. Então, aquele papo para fechar, aquele papo que eu falei. Vocês, não necessariamente um dado mais detalhado vai ter uma qualidade superior ao outro. Então, para que vocês fiquem atentos aí, os links. Eu esqueci de mandar aqui o link do Exército para vocês aqui no chat. Vou mandar aqui no bate-papo. Mas, de qualquer maneira, vai estar na apresentação que eu vou enviar para vocês. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Boa noite a todos. Bom descanso. Até a próxima. Muito obrigado.